Rádio Geek está de volta aí, meu. Geeks do meu Brasil, Edson Rossato, programa Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E aproveite agora para se inscrever neste canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, porque a gente faz esse conteúdo com muito carinho e é importante que você prestigie, tá bom? Tô contando com você. Vamos lá, hoje a pauta é a criação de super-heróis. E eu quero muitas palmas pro meu convidado, Chico Pedrosa, publicitário, escritor e roteirista de quadrinhos. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Anthony? Beleza, cara. Vamos lá, você é redator, publicitário e sempre gostou de super-heróis. Como é que foi você criar o seu próprio herói, o Blue Hope, do livro A Esperança é Azul? Cara, eu gosto muito de super-heróis, né? Como você comentou. E é muito engraçado porque eu fui alfabetizado com história em quadrinhos, né? Eu aprendi muito cedo a ler, com 5 anos. E meu tio me dava história em quadrinhos. Então, Batman, Homem-Aranha, né? Fez muito parte da minha infância. Então, hoje, com A Esperança é Azul, com o Blue Hope, né, publicado, é como se fosse um presente pro Tico de criança, sabe? Tipo, Sim. assim, ó, tá vendo aqui? Você gostou a sua vida inteira? Então, né? É o seu próprio. Então, é muito gratificante ver o Blue Hope com forma, né? Então, foi isso. Só isso? Só isso. Poxa, eu pensei que você fosse falar um monte de coisa e tal, não sei o quê. Tá bom, quais são os poderes dele? Então. Isso é bacana, isso é bacana. Ele não tem poder. Não tem poder? O Blue Hope, quando eu criei o Blue Hope, Você já quis ser super-herói? Isso, era isso que quando eu fiz a primeira pergunta, era isso que eu queria que você respondesse. Ótimo. Você já quis ser super-herói? Cara, não sei, cara, porque pra ser super-herói você tem que ter uma história triste, cara. E eu não sei se eu tenho colhão pra isso. O Blue Hope, ele tem uma história meio... Mas... Porque o Batman perdeu os pais. O Superman é um órfão assim, de um planeta inteiro. Que sobrou no planeta. Que mais que tem? O Robin também é órfão. Acho que o Aquaman tá ok, né? O Aquaman, não. O Aquaman... Ele perde a mãe. Não, a mãe dele tá viva mais ou menos. Todo super-herói tem uma vida trágica. Eu não gostaria de ser super-herói, não, pensando bem. Então, esse é o bacana do Blue Hope. Porque ele é um super-herói de verdade, né? Você consegue ser o Blue Hope. Eu consigo ser o Blue Hope. As pessoas que lerem um livro conseguem ser o Blue Hope. Então, esse é o superpoder dele, né? Ele é baseado na esperança. E pra você ser o Blue Hope, você tem que ter isso, esperança, né? Então, esse é o grande quê do personagem. Por isso que o título é A Esperança é Azul. Exatamente. Inclusive, você tá com uma camiseta que tá com um símbolo que é o dele, né? Que é uma estrela de Davi. Estrela de Davi. Um easter egg gigantesco eu tô usando essa camiseta, porque ele usa uma muito similar... Aparece uma muito similar na história, que ela é branca pintada. Então... Lendo o livro, dá pra perceber o porquê que eu tô com esse easter egg gigantesco. E ele é um super-herói... É um herói, na verdade, né? Um herói judeu. Ele é um herói judeu. Conta um pouquinho da história do livro. A origem do Blue Hope é o seguinte, né? Do livro em si. O livro ele se passa em 2 épocas temporais, né? Ele inicia a história no final dos anos 20, mais ou menos. Que é quando nasce um judeu chamado Piotr. E, ao mesmo tempo, né, a gente vai lendo uma história que acontece em 2013 de um jornalista chamado Ivo. O Piotr, ele vai ser o primeiro Blue Hope. Ele que vai viver toda uma experiência de construção até ele se transformar nesse herói. E o Ivo é um jornalista bem mesquinho, né? E ele descobre a história do Blue Hope indo comprar quadrinho numa comic shop, né? Contam pra ele sobre essa história, ele fica meio receoso, tipo, não, mas eu sou jornalista, como alguém poderia ser um super-herói e eu não ficar sabendo, sabe? E mesmo assim ele começa a pesquisar sobre, coisas vão acontecendo em volta dele, que vai colocar em xeque isso que ele tá aprendendo sobre o Blue Hope. Porque o Blue Hope ele tá esquecido. Tá esquecido. Ninguém sabe que existiu. Ninguém sabe que ele existiu, ninguém se lembra dele. Então ele começa a pesquisar pra realmente saber se esse super-herói existiu e por que desapareceu, já que ele existiu, né? Então, a história se junta, elas se entrelaçam. Legal. Quando cai a ficha do Ivo, e ao mesmo tempo que mostra como o Piotr se tornou o Blue Hope. Legal.
Desculpa. Não, tudo bem. Tô muito gripado. Então, agora você falou, no livro, né? Diferentemente de outros artistas que criam os super-heróis pros quadrinhos, você, em vez de levar pros quadrinhos, você criou pra um livro. Por que isso? Por que essa escolha? Cara, A Esperança é Azul, ela não nasceu nesse livro. Ela nasceu num conto em 2009, né? Publicado num livro chamado Alter Ego. E ele foi concebido daquela forma como um conto, como um aspecto literário, não visual igual ao quadrinho, né? E quando eu pensei, dá caldo, né? Se eu colocar umas coisinhas aqui, dá caldo, vira um livro. Eu comecei já a montar de alguma forma em que eu precisava de um contexto literário mesmo, de ser um livro, né? Para conseguir instigar o imaginativo das pessoas, para conseguir colocar algumas coisas que no quadrinho ia dar muito na cara, né? Então eu escondo coisas, eu coloco de uma forma em que eu encontrei na literatura uma forma de conseguir dar uma ludibriada, assim, no leitor, conseguir envolver eles, que talvez no quadrinho eu teria um caminho completamente diferente de conseguir mostrar isso, né? Então você tá dizendo que a história que você quis contar, a melhor mídia, a melhor ferramenta para poder contar é a literatura. Pelo menos pra mim foi, né? Talvez deve ter algumas outras formas de fazer em quadrinho e tudo mais, mas eu encontrei na literatura um meio melhor pra contar essa história. Legal, muito bom. Quando uma pessoa cria um super-herói, o que ela deve levar em conta para que ele não seja mais do mesmo? O que o seu herói, o Blue Hope, difere dos outros heróis? Olha, eu acredito que pra não ser mais o mesmo, você não tem que copiar, né? Já Sim, fica mais fácil. Mas, por exemplo, o que é o mais do mesmo que eu vejo, assim? Você tem lá poderes, história trágica, ponto fraco, um vilão que às vezes é o extremo oposto. Por exemplo, Superman. Superman, ele é músculo. O oposto dele é o contrário, é cérebro, né? Que é o Lex Luthor e tal. Então, essas coisas, elas sempre se repetem, né? Sim. Então, é o que eu falo do mais do mesmo. É claro que tem muito mais do mesmo que são muito bem contados. Aí você fala, legal. É quando você usa o clichê ao seu favor, né? Exatamente. Né? Então é isso que eu quero saber de você. O que o seu herói difere dos... Esses clichês existem no Blue Hope. Então ele tem um arqui-inimigo que é o oposto dele, que é o Doutor Desespero. Tudo bem que lendo o livro você vai entendendo que o Doutor Desespero é algo muito mais tênue do que exatamente um homem que era o oposto dele, né? Mas existe, então tem a esperança oposta do desespero e assim por diante. Então tem esses clichês na história. Mas eu acho que pro personagem ele não ficar o mais do mesmo, ele precisa ter uma motivação que ela se difere dos outros personagens que existem por aí. E também que ela seja importante pro autor, né? Porque eu acho que quando o autor ele tem uma proximidade com o personagem que ele vai criar, com esse super-herói, ele consegue passar uma sinceridade pro leitor. E é aí que você consegue identificar. E é aí que o leitor fala assim, putz, olha, eu entendi esse cara. Sabe, eu entendi a motivação desse herói. Porque é uma motivação real, né? Quando eu criei o Blue Hope, quando eu fiz o livro A Esperança é Azul, ele tem algo muito, muito da minha vida ali dentro do livro. Óbvio que não é um livro de biografia, né? Eu ainda não saí por aí com capa e cueca em cima das calças ainda. Mas o seu personagem coloca uniforme? Coloca. Coloca uniforme, tá. Coloca uniforme. Então... Com a cueca. Não, sem a cueca, sem a cueca. Sem a cueca vai pelado. É que é todo branco. Não, sem a cueca em cima das calças. É tudo branco, né? É o uniforme dele. Então... Perdi da meada, rapaz? Pera aí. O personagem, ele tem muita proximidade com a minha vida de coisas que aconteceram. Tipo, por exemplo... quando eu criei o Blue Hope, eu quis muito falar sobre o meu pai no livro. De uma forma que não ficasse piegas. Cara, o cara tá falando do pai dele, sabe? Então eu quis colocar a experiência que eu tive, ou a falta de experiência, porque meu pai se separou muito cedo e ele morreu quando eu era adolescente, então eu não tive contato com ele, né? Então eu queria colocar isso dentro de um livro de uma forma que não ficasse piegas, né? Sim. Que ficasse toda uma analogia. Então eu acho que eu consegui passar
essa parte do âmago que eu tenho de dentro pra história. E acho que isso consegue ter uma identificação com o leitor. E seu personagem é judeu. Você tem a ascendência judaica ou judia? Não sei, eu nunca sei qual usar o certo, mas tudo bem. Você tem essa ascendência ou não? Eu não tenho. Foi uma escolha, porque você achou que era melhor pro personagem. Foi uma escolha cultural histórica, porque como ele passou pela Segunda Guerra, né? Eu, encaixando lá as peças, eu decidi colocar ele como um judeu, porque ele é um refugiado de guerra. Então ele sai da Polônia pra vir pro Brasil. Cópia do Magneto. Mentira, brincadeira. Cópia do Magneto. Brincadeira. Ah, tá tudo aí, né? Mas- Nada se cria, tudo se adapta. Mas é legal, eu achei legal isso daí. Inclusive, uma das minhas perguntas é em relação a isso aí, né? Que tem bastante referência histórica, né? Misturada com ficção. Como é que foi o seu processo de pesquisa? Você teve muitas dificuldades, às vezes, para encaixar a ficção na realidade, a realidade na ficção? Elas se contradiziam ali? Assim, ela não chegou a ter contradição, porque eu me baseei no que aconteceu mesmo e fui encaixando, né? Onde tinha buraco, eu ia encaixando algumas coisas. Mas, assim, foi muito divertido fazer a pesquisa. Eu gosto muito de Segunda Guerra, ele passa pela ditadura também, eu gosto muito. Ditadura brasileira aqui. Então, eu gosto muito da ditadura, então foram lugares que eu caminhei que pra mim era confortável fazer essas pesquisas. Mas o que mais deu trabalho foi fazer conta de data. Sabe? Um problema, né? Ele tem que ter tal idade em tal ano. Então, pra esse ele nasceu ali, só que se ele nascer em 1900 e pouco, já não dá certo, porque ali acontece outra coisa naquele lugar. Então, eu acho que juntar as datas foi o que mais quebrou a cabeça. Eu cheguei a desenhar uma linha do tempo, a fazer um monte de anotação, sabe? Pra conseguir organizar. Mas a pesquisa em si foi muito gostosa de fazer. Que legal, cara. Que legal. O Jô Soares, quando ele fez aquele Homem que Matou Getúlio Vargas, ele tava falando justamente sobre isso daí. Ele falava assim, olha, o meu personagem, ele passa por vários períodos históricos. Só que ele tava na Europa, né, em certa época. E aí eu já queria que ele participasse aqui no Brasil de tal coisa. Então, como é que você pega um cara na década de 40, quase 50, né? Na década de 40 ainda. E joga pra cá de uma forma mais rápida, não sei o quê. Então, ele relatou esses problemas aí. E o mais legal de fazer essa brincadeira com data é que eu coloquei algumas coisas verossímeis à data, né, de acontecer. Então, por exemplo, o meu sogro, ele leu o livro e ele perguntou, ele terminou o livro e perguntou, então, mas tal coisa aconteceu mesmo? Porque aí eu vi, achei interessante, eu fui pesquisar, eu não... E isso eu inventei. E, nossa, mas... Não é que dava, né? Dava pra encaixar, sabe? Isso é melhor, né? Isso é legal. Quando a ficção você acredita que é a realidade. Não só meu sogro, o Thiago Spike, fez a mesma pergunta pra mim, que é o editor do livro, né? Da editora Crase, ele perguntou a mesma coisa. Mas tal coisa aconteceu ali? Não. Pô, parabéns, hein? Eu menti. Você pensa em fazer uma história dele em quadrinhos ou pretende continuar nos livros? Aliás, você pretende fazer uma continuação? Não. Dá um gancho, mais ou menos, assim. Mas não um gancho pra continuação, mas eu mostro que a história ela pode continuar e isso vai da cabeça do leitor, né? Já me perguntaram já. Eu só gostei, o final termina assim, mas é só isso. A Esperança Azul é só o livro. Mas seria muito legal passar ele pra história em quadrinho. Seria muito legal fazer uma novela de rádio. Seria, imagina só. Já pensou? Ele tem toda, você viu que a capa, ele já é toda retrô. Imagina fazer uma novela de rádio. Novela de rádio ia ser legal. Seria bem bacana. Olha, você aí, aproveita agora pra curtir esse vídeo pra que ele se torne mais relevante dentro do YouTube e ele alcance mais e mais pessoas, tá bom? Porque, olha, é muito legal esse papo aqui com o Tico e eu quero que muitas pessoas possam apreciar esse bate-papo. Bom, vamos falar do seu outro trabalho, né? Você trabalha na Crase Editora há 8 anos, mas só agora se aventurou a publicar uma HQ com um roteiro seu. Requiem, que é Sinfonia dos Pecados, tem o seu roteiro, mas aí ele tem arte de quem? Ele tem arte de outras pessoas, né? Do Thiago Spiked. Isso, Thiago Spiked, Enti Tadashi, Thales Gaspari, Valério Yuki, Luiz Kohama, Roberto Kohama, Melody e Kyle Ortega. Uma galera, hein? Do que trata essa HQ? E por que a demora pra você lançar o seu primeiro roteiro? Bom, vamos... Por partes. Do que se trata? A Requiem é a história de um garotinho chamado Johannes. E ele morre. Ele tá morto. Não é E ele spoiler. morre, acabou. Ele morre, acabou a história. Não. Não é spoiler, já começa morto as primeiras páginas. Ele acordando nesse pós-vida.
E ele tá preso em um mundo que não é nem um céu nem um inferno. Ele tá preso em um lugar que ele não entende mais ou menos onde ele tá. E ele encontra um cachorrinho, né? Que é um cachorrinho feito de fumacinha etérea. E uma garota chamada Limbo. E essa garota, ela é a personificação de todo o vazio que existe no mundo. Depressão, qualquer tipo de vazio, né? E ela explica pra ele que ele caiu num mundo que é uma sobra de criatividade das pessoas. As pessoas que não usam a criatividade delas, ou se elas suprem por algum motivo, o universo faz um jeito ali de não perder. Eles criam esses mundos transitórios. Então ele caiu nesse mundo, e para ele conseguir sair, ele tem que atravessar todo esse mundo criado por essa menina, e ela não sabe que ela criou, porque é um inconsciente, né? E encontrar um objeto para conseguir falar com ela e tentar sair de lá. Porque ele morreu, ele quer ir pro céu, ele quer ir pro inferno, ele quer seguir o pós-vida dele, sabe? Então, nesse mundo, tem todas as personificações dos 7 pecados da garota. Então, além de chegar até um castelo e conseguir pegar esse objeto, ele tem que passar por cada pecado até chegar no objetivo. Hacking normalmente é um canto para a morte, em homenagem a uma morte, não é isso? Foi uma canção do Mozart, né? Que ele compôs para fazer um pós-morte mesmo, para tocar em cemitério. E foi algo que foi feito sob demanda. Um cara contratou ele para fazer uma música exatamente para isso, e ela ganhou um sucesso astronômico depois. Então tem a ver com Mozart. Tem a ver com Mozart. Beleza. Essa HQ saiu por financiamento coletivo. Como é que foi isso pra você? Como é que foi essa experiência de financiamento coletivo? Fiquei com medo, rapaz, de não dar certo. É mesmo? Você pediu quanto? Ela saiu em torno de 15 ou 18 mil, mais ou menos. Você pediu esse valor? A gente pediu junto com a Cras, né? Então, a editora Cras ela já tinha todo o suporte do canal no YouTube e tudo mais. Então, a gente conseguia falar sobre a campanha no canal. Mas foi esse valor. E deu muito certo, assim. Eu fiquei muito surpreso. Até porque era o primeiro quadrinho que eu roteirizava. Tinha a participação do Thiago, que já tinha outros quadrinhos publicados. A Carla Ortega e a Valeria Yu, que também já tinham outras participações. O próprio Andy. Então, todo mundo ali já tinha participações em quadrinhos, né? Ou já lançaram quadrinhos próprios. Mas como era um roteiro meu e era uma história minha, então dá um medinho, assim, de não sair, sabe? Mas foi muito bem, bateu 171% da meta. Você pediu quanto? A gente pediu... Eu não lembro o valor exato, mas foi entre 15 e 18 mil. E você ganhou 20 e tantos mil? Bateu Poxa, 171. A gente conseguiu fazer várias coisas de extra pro pessoal que colaborou com o projeto. Me ensinem, olha, muito bom isso. E você costuma participar de eventos? Como é que é a recepção do público? Então, como eu tô na Cras já faz um tempinho, né? Então, 8 anos, então eu participo muito com a editora Cras, né? Mas nunca foi vendendo algo meu, um quadrinho meu, um livro meu, mas sim dando suporte pra eles, né? Teve até uma pergunta que você fez, a gente acabou embalando outra coisa, que era justamente sobre isso, porque eu demorei tanto tempo pra fazer o meu quadrinho. Porque quando eu entrei na Cras, a proposta era trabalhar com quadrinho nacional independente, né? Eu trabalhei durante 4 anos, faz tempo, faz uns 10 anos isso. Trabalhei numa livraria e eu era responsável pela parte de quadrinhos nacionais independentes. Livraria? A Comics. A Comics. Isso. E eu era responsável... Lá com o Jorge? Com o Jorge, exatamente. E eu era responsável pela parte de nacionais independentes e eu era fascinado por isso, né? Então, quando eu saí de lá, eu falei, não, eu preciso continuar nesse meio, conversar com as pessoas, continuar interagindo com os autores. E conversei com o Thiago, já conheci o Thiago, né? Ele ainda não era meu amigo, mas eu via que ele tinha um cuidado muito grande com a produção, com a Cras, que estava bem no comecinho ainda. Conversei com ele e falei assim, posso entrar? Posso colaborar? Vamos fazer alguma coisa juntos? E a ideia nunca foi escrever, né? Nunca foi. Sempre foi mesmo colaborar com a editora no dia a dia deles, no que eles precisassem de marketing, de auxílio em edição. Sempre foi isso. E teve um dia que o Thiago falou assim, então, Chico, você tem curso de roteiro, o meu livro estava parado. Eu tinha terminado e estava na gaveta. Você já tem um livro escrito, você tem curso, você trabalha como redator publicitário. Não tá na hora de você publicar alguma coisa? Aí eu fui lá e publiquei, escrevi a Hacking. Quis fazer um projeto integrado com todos os participantes da época da Cras. Todas as pessoas que fizeram parte do quadrinho, eles eram participantes da Cras até o momento.
E quis fazer um projeto assim para englobar todo mundo, né? Então, quando eu participava de eventos, era justamente isso. Era para interagir com o público sendo um participante da CRAS. Agora, com um livro, um quadrinho publicado, eu comecei tudo de novo. Como cara. é que é? Você chega lá e fala assim, eu sou autor. E aí? O pessoal, por causa da classe, eles já me conhecem. Então, tem parte do público que já sabe que, beleza, esse é o Tico, e ele escreveu o quadrinho. O quadrinho, ele acaba sendo um pouco mais não mais fácil, né? Mas eu sou um pouco mais reconhecido nos eventos por causa do quadrinho, porque a CRAS, ela mostra, ela produz quadrinho. O livro eu comecei do zero mesmo. No livro eu tô me mostrando de novo como um autor de livro, um autor novo que acabou de lançar. Então, comecei de novo, do zero. Quais são de as novo. tiragens? A Hacking, se eu não me engano, ela teve 1000 de tiragem. Já tá indo pra segunda impressão logo mais. E a Esperança Azul foram 500. 500. Foram 500. Foi um teste. Vamos ver como é que... E aí, mas quando é que saiu a Esperança Azul? Agora em maio. Maio? Foi maio, eu acho, se não me engano. E aí, tem saído assim... Quanto, assim, mais ou menos? O início saiu bem, né? A venda principal é no site da editora, né? editoracras.com.br. E no início saiu bem, tinha até uma boa saída. Agora deu uma esfriadinha normal, é evento esporádico. Eu falo sobre ele em algum lugar, aparece mais uma venda, eu apareço em algum evento. Aí, o livro ele é mais esporádico, o quadrinho, como tá dentro do ambiente da editora Cras, ele já tem o cano é mais largo, né? Não, legal. Onde as pessoas podem comprar suas publicações, além do site editoracras.com.br? Em evento. Ou é no site editoracras.com.br ou em evento quando a gente participar. Beleza. E você é acessível nas redes sociais? Sou, facinho me encontrar lá. Qual que é o seu Instagram? É Tico_Pedrosa, que é o mesmo endereço do Twitter também. Tico_Pedrosa, Pedrosa com S. Com S. E estou no canal Cras Conversa Oficial, mensalmente, com um quadro chamado Escreve Cras, onde eu falo de criação de roteiros. Então dá pra me encontrar lá também. E acho que é isso, né? Facebook ninguém usa, então nem vou falar porque... Ninguém tá usando mais. Mas como é que é esse seu quadro aí? Do... Escreve Cras. Aliás, o canal é Conversa? Como que é? Cras Conversa Oficial, que é o canal da Cras. E dentro do Cras Conversa eu tenho um quadro chamado Escreve Cras. Esse quadro ele começou há 2 anos. Ele foi bem curtinho, teve 3 episódios. Aí a gente deu uma pausa por causa das produções. E eu voltei agora, né? E ele é mensal e eu falo sobre produções de roteiro. Dicas de como produzir e escrever roteiro. Criação de personagens. Então essas coisinhas que a gente vai comentando sobre como escrever o seu roteiro e como auxiliar as pessoas a escreverem. Até porque o canal Cras Conversa, ele fala muito sobre produção de ilustração, né? Quem quer ser desenhista. Mas para você produzir um quadrinho, não basta só escrever, né? Tem a narrativa, você tem o roteiro e tudo mais. Não basta só desenhar, tem que ter... Exatamente, desculpa. Não basta só desenhar, você precisa escrever. Então, o Escreve Cras, ele é focado para isso. O pessoal que... Uma última pergunta aqui. Você lançou um livro e você fez um roteiro de quadrinhos que foi desenhado ali. Qual que é a diferença entre os dois? Quando a gente faz um roteiro, né? Na hora que eu escrevi o roteiro ele é um guia para um desenhista criar a história. Então, eu tenho que... É muito colaborativo, sabe? Não é só a minha mão, não é só a minha mente. Então, eu tenho que conversar com o ilustrador para ele entender a minha ideia e eu absorver as ideias dele e essas duas coisas criar o quadrinho. Então, é um guia, sabe? Olha, eu quero que isso aconteça na história, que aconteça isso. Aí o cara vai ler e fala assim, olha, legal, Tico. Além disso, se a gente colocar isso daqui... Pô, legal. Sim. Entendeu? Então, faz um conjuntão de coisas. E o livro, não. Quando eu escrevi A Esperança Azul, por ser uma obra literária, ela não tem um artifício visual. Uhum. Então, eu preciso entrar na mente do leitor de uma forma completamente diferente, porque eu não tenho mais o auxílio do desenhista, né? Então, não é mais um guia, é uma história completa. É explicar pro leitor como é que tá o ambiente, o que o personagem tá fazendo, o que ele tá se vestindo, o que ele tá vestindo, o que ele tá comendo, o que ele tá pensando, né? Então, A história é mais sua. É mais minha. Tipo, é completamente diferente eu escrever um roteiro e escrever um livro, assim, sabe? Eu acho que o livro, ele é
100% meu, sabe? Eu discordo. Tô ali. Ah, não, tirando as referências. Não, eu discordo. Isso eu discordo. Porque eu sou Vamos editor lá. de livros e escritor, eu posso te falar o seguinte. Porque, assim, quanto mais você conhece a história, quanto mais você conhece a língua portuguesa e coisa parecida, a porcentagem de autoria aumenta. Ah, Mas, por real. exemplo, uma revisão que alguém faça, Real. né? Que faça a preparação de originais. A pessoa vai lá, né? A preparadora fala, acho que essa frase fica melhor assim. Você fala, beleza, aceitei, beleza. Aí o autor, o leitor fala assim, nossa, adorei aquela frase. A frase não é sua, é do preparador. Né? Real, então eu vou mudar. É quase 100% meu. Quase 100%. Isso eu concordo. Isso é verdade, porque até no agradecimento dos livros, eu coloco, tipo, uma porrada de gente. Inclusive os revisores, né? Inclusive os Os revisores. revisores, Né, é que muito foi minha importante. esposa, aliás. Sua esposa, qual é o nome dela? Stephanie Genesini. Stephanie, beijo pra você. Entendeu? Então. Eu agradeço pra porrada de gente que realmente. Teve gente ali que falou assim: nossa, isso daqui é muito pesado, né? Eu falei assim: é verdade, porque o livro é pra maiores de 18, tinha umas partes que eram. É, então. Bem. Eu tô falando isso porque uma história aconteceu comigo. Eu fiz um livro há muito tempo, e eu dei para um leitor beta, né, uma amiga minha, e o marido dela, e ele falou assim, por que você não pega essa frase e coloca assim, ó, iluminação planejada, como que é? Para definir suas formas e cores, né? De uma casa, né? Artisticamente planejada, assim. E a frase era mais ou menos essa, não lembro como que é. E eu lembro que uma vez uma pessoa veio me elogiar por causa dessa frase. Nossa, eu falei, a frase é linda. Ah, nossa, que é. Não é verdade? Então a gente tem sempre que considerar, né? Dar esse crédito pro pessoal. Sim, não, mas você tá certíssimo. É isso mesmo, é isso mesmo. Então tá bom, Tico, foi um prazer te receber aqui. Quando tiver o próximo livro, aí volta aqui que é pra gente conversar de novo. Pode deixar. E, pessoal, sigam a Rádio Geek nas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTuber. Ah, não, pera um pouquinho. Falta uma coisa ainda. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você já pensou em criar um super-herói. E qual seria o nome dele? Quais seriam os poderes? Eu quero saber. Deixa aqui no comentário que eu quero saber, tá bom? E então, siga a Rádio Geek nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, que é Rádio Geek BR, beleza? Obrigado pela presença de vocês e Rádio Geek, apaixonados por quadrinhos.